Olá, queridas! Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live terapêutica Chá com Propósito. Respira, vai ficar tudo bem. Sejam todas muito bem-vindas. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Mara Kinobi, sou psicanalista clínica, especialista em ansiedade, depressão e baixa autoestima. Estamos aqui com as nossas lives, com esse projeto lindo que o Senhor colocou no meu coração, Chá com Propósito. Eu fiz o meu chazinho hoje é de camomila, uma delícia, eu fiz meu chazinho hoje. Chá com propósito. Qual é o propósito dessas lives com chá terapêutico? É estarmos aqui para conversarmos sobre a ansiedade, algo que afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, certo? E meu público-alvo é as mulheres. Eu venho conversar com você, mulher, sobre a ansiedade. É chá com propósito. Por quê? Qual é o propósito dessas lives? O propósito é trazer para você conhecimento e dizer que tá tudo bem, que se você buscar a ajuda certa vai passar, que você não está sozinha e que você não é obrigada a ficar sofrendo sozinha, certo? Então, o tema dessa live de hoje é ansiedade e o medo do futuro. Quando a nossa mente não para, o nosso coração pesa. E é sobre isso que queremos falar hoje. Essa live ficará gravada, eu acho que por 24 horas, se eu não me engano. Mas eu estarei salvando para editar e colocar no meu canal do YouTube. Você que puder estar acompanhando por lá também. Você conhece alguém que tem ansiedade ou que está passando por um momento ansioso há muito tempo e não sabe que isso pode ser ansiedade? A ansiedade ela é algo que o nosso corpo precisa, é necessário, como o medo. O medo também. Apesar da gente ter medo, é necessário termos o medo, porque o medo é a nossa fuga de não fazermos coisas erradas. O medo é quando a gente está em perigo, quando você às vezes vai se colocar num perigo e o medo é acionado, você acaba não fazendo muitas coisas, não indo em algum lugar, não se arriscando. E a ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade ela é boa, aquela ansiedade que você pensa: ai que legal, amanhã eu vou viajar, ai que legal, eu tenho uma entrevista de emprego, que você fica ansiosa. Isso é legal, mas quando isso te tira o sono, te tira a tua paz, que o teu pensamento fica muito acelerado com pensamentos futuros. O que será no futuro? Como vai ser no futuro? O que vai ser? O que pode ser? O que virá de ser? Eu hoje venho falar com você aqui também como muitas experiências, né? E uma delas como mãe. Eu sempre tive muita preocupação como seria o futuro, né? Quando as minhas filhas já fossem grandes, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a ansiedade e foi algo que me preocupou muito sobre muito tempo, né? O que é ansiedade? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Boa tarde a todas, boa tarde a quem está entrando, boa tarde você que tem ansiedade, você que passa por esse problema e não sabe o que é, você que sabe que tem alguém. Oi Fernanda, tudo bem? Deus abençoe, obrigado. Mais alguém entrou, não consegui ver aqui, Deus abençoe. Estamos aqui com o propósito de todas as quarta-feiras, às 14 horas, estarmos aqui com um chá terapêutico, chá com propósito. O tema dessas lives são chá com propósito, né? E o subtítulo é Respira que vai ficar tudo bem. E hoje vamos falar sobre uma dor que talvez eu e você não conseguimos enxergar, mas que ela existe, que ela dói. Quando a sua mente não para, ela está muito acelerada quando ela não para. Quando você deita cansada, mas não descansa. Vamos falar quando o futuro parece assustador demais, né? A ansiedade, ela vem vestida de quê? A ansiedade, ela vem vestida de eu preciso dar conta de tudo. Mas aqui por dentro, o que você mais queria era somente um abraço e um pouquinho de paz. Ou seja, eu preciso dar conta de tudo. Essa é uma grande realidade de muitas mulheres, como foi a minha, né?
que você acaba abraçando o mundo, abraçando as pessoas, não só os seus problemas, como os problemas dos outros também, e você acaba se sobrecarregando, né? Então, o que acontece? A gente nos veste dessa ansiedade, nos veste do é preciso dar conta de tudo. E com isso a gente se sente muito mal por dentro. Nos sentimos frustradas quando não damos conta de alguma coisa, quando não damos conta. Quando o futuro parece muito assustador. Hoje eu consigo sonhar, imaginar e ver o meu futuro de uma maneira diferente. Mas por muitos anos da minha vida o meu futuro me preocupava muito, muito mesmo. Com tudo. Eu tinha depressão, tinha ansiedade. E como vai ser a minha vida daqui 1 ano? Como vai ser a minha vida daqui 2 anos? E eu já peço para você pegar um papel e uma caneta, que como sempre hoje a gente vai ter uma atividade aqui para você fazer aqui ao vivo, ou se você quiser fazer depois, tá bom? Então, quando a sua mente não para, a sua mente não desliga, isso é ansiedade. A pessoa deita à noite no travesseiro para dormir, mas não consegue descansar. Com pensamentos acelerados do que vai ser do dia de amanhã, como será o dia de amanhã. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Aí quando você vê, já é meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas e você ainda não desligou o teu coração, ainda não desligou a tua mente para descansar. Mas você está sempre preocupado com o que há de fazer, com o que há de acontecer, né? E com tudo isso que eu já falei, a ansiedade ela vem vestida de eu preciso dar conta de tudo. E com isso a gente nos frustra quando não conseguimos dar conta de tudo. E a gente se sobrecarrega, né, para querer ser aquela super mãe, aquela super mulher, aquela super esposa. E eu digo isso porque eu vou dar um exemplo prático. Desde uma lâmpada aqui na minha casa, quando eu troco, se meu marido não está em casa, eu não espero ele, né? Mas são coisas do dia a dia que às vezes nos sobrecarregam. Eu tenho a casa para limpar, eu tenho as atividades para fazer, eu tenho minhas clientes para atender, eu tenho que marcar minha unha, eu tenho que marcar meu cabelo, eu tenho que fazer um bolo porque eu vou receber uma visita, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que limpar a casa. Então, tipo assim, você às vezes quer dar conta de tudo. E muitas vezes ajudar outras pessoas, né? Eu fui muito de ajudar as pessoas, ajudar elas a ouvir e a tentar resolver os conflitos e os problemas, né? Então, com isso tudo, eu me sobrecarregava e muitas vezes eu me deixei em segundo plano, ou em plano algum. Me deixava totalmente de lado, eu por último, eu se desse um tempo, e com tudo isso eu me sobrecarregava. E a angústia, aquela taquicardia, aquela coisa ruim que vinha durante o dia, eu não sabia o que era. Eu sofri por 9 anos de ataque de ansiedade generalizada sem saber o que era ansiedade. Por isso que eu estou aqui hoje, nas quartas-feiras, às 14 horas, com esse projeto de chá terapêutico, Chá com Propósito. Respira que vai ficar tudo bem. O propósito dessas lives é a gente falar sobre a ansiedade, como ela nos atinge, como ela nos afeta. E muitas vezes a gente pensa, tá tudo bem. Eu só estou estressado, eu passei um dia estressado, mas esse um dia estressado que você passou, ele não pode se resumir em 6 meses, 1 ano, 9 anos que eu iria no supermercado e eu via aquelas luzes, via as pessoas, eu sentia calor, eu sentia um mal-estar, um suador nas minhas mãos e aquela coisa ruim, aquele sentimento que eu acho que eu vou partir, né? Então, mas tá tudo bem, daqui a pouco eu saio e já melhora. Ou quando eu levava um susto e não dá na hora, ataca depois, 3, 4 dias depois. Nossa, mas tá tudo bem comigo, tá tudo bem. Por que eu tô me sentindo assim ansiosa, com aquela angústia, com aquele frio, aquele suador gelado, o coração disparado, pensamentos acelerados de que muitas coisas ruins vão acontecer, porque é isso que a ansiedade faz. A ansiedade, ela tira o nosso foco do futuro. Do futuro bom, ela tira o nosso foco de viver bem, ela tira a nossa paz, e a nossa paz, ela é tudo, ela é valiosa. A palavra do Senhor nos diz que a minha paz eu vos dou. Então, é porque é pra gente ter paz, e o que tira a nossa paz não fica bom, o que tira a nossa paz não deixa a gente legal.
Então, por muitos anos eu vivi sem paz. Eu tinha até medo quando chegava à noite, porque eu sabia que todo mundo ia estar dormindo e eu não. E no outro dia a pessoa se acorda mais cansada do que foi deitar e sobrecarregado. E isso é o quê? O que é a ansiedade? A ansiedade é o teu corpo pedindo socorro. Está na hora de você se olhar um pouquinho mais. Está na hora de você ressignificar a tua dor, o teu passado, tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que te machucou. Não vamos ficar mastigando, remoendo o que não deu certo, o que ficou para trás ficou. Vamos viver algo novo a partir de agora. Vamos olhar para o futuro com novas expectativas. Se algo não deu certo, daquilo ali você vai tirar uma experiência para a tua vida e para fazer daqui para frente certo. Eu costumo dizer, depois que eu cursei faculdade, que eu, Mara Knob, eu aprendi muito mais com os erros que eu errei lá nas provas do que com o que eu acertava, porque eu fixava muito mais a matéria. Então vamos tirar do que foi ruim para nós, vamos tirar para fazermos coisas boas, para darmos novos exemplos, novo sentido. Eu costumo falar também para minhas clientes o seguinte: você está indo para um lugar na mesma estrada, se você sempre pegar o mesmo caminho, você vai chegar no mesmo lugar. Então, quem sabe não está na hora da gente mudar a rota, mudar de pensamento, mudar de direção, começar a se olhar, começar a se acolher, parar de deixar para depois. O que, Mara, que eu devo parar de deixar para depois de olhar para você? Olhar para você com amor, com carinho, com empatia, como a Bíblia diz, amar o próximo como a ti mesmo. Se ame primeiro, mulher. Se conquiste todos os dias. E como que eu faço isso? Olhando para você. Se olhando no espelho e se admirando cada parte do seu corpo que você tem, que é perfeita. Você tem mão, você tem boca, você tem pés, você tem saúde, você tem vida. E ainda se você está passando por algum processo de enfermidades, ainda ajeita, ainda tem solução. Procure orientação médica, procure a fé, procure a espiritualidade. Os dois caminham junto. A fé e a ciência, ela caminha junto. Tanto que na Bíblia já tinha, né, o nosso médico Lucas, que o Senhor deixou. Oi, Vivi. Oi, Elizabeth. Que o Senhor deixou. Por quê? Porque a gente ia precisar. Porque às vezes só a fé e só a ciência não é suficiente. Não é isso. É que ela anda junto. É a mesma coisa que o nosso corpo. Ele precisa de água e de alimento. Se a gente tomar só água, vai faltar o alimento. Se a gente comer só o alimento, vai faltar água. Então, anda junto a ciência e a fé. A espiritualidade, ela nos cria esperança, fé, crença de que tudo vai dar certo. E junto com a ajuda médica. Pois, quem nos fala, passou por 23 anos de depressão e 9 de ansiedade generalizada. E caminhando com fé, caminhando com esperança. Porém, eu só tive resultado de cura quando eu procurei ajuda médica. E junto a fé e as ciências me trouxeram aqui hoje com esse propósito de chá terapêutico para falar com vocês. Certo? Queridas, é muito importante estarmos felizes. É muito importante tirarmos um tempo pra gente, né? E eu quero que nesse momento você liste as tuas emoções. Esqueça um pouquinho o mundo à sua volta. Vamos pegar esse momento aqui e fazer um momento assim de reflexão para você. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta, né? Papel e uma caneta. Vou pegar aqui um papel também. E a gente vai vamos listar as nossas emoções. Para que isso, Mara? O que é que te incomoda hoje? Vamos fazer uma lista? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Medo constante do que pode acontecer. Será que você vive com medo constante do que é que pode acontecer? Do que o futuro reservou para você? O que será dos meus filhos? O que será do meu casamento? O que será do meu trabalho? O que será da minha faculdade? O que será do meu futuro? Aquele medo constante do que vai acontecer, como se algo sempre fosse acontecer. Eu quero que você liste, por gentileza. Liste também, um exemplo que eu estou dando aqui, pensamentos acelerados e negativos.
Liste os teus pensamentos. Liste os teus pensamentos, o que é que está acelerado, o que é que está negativo. Coloque um nome para eles. Aquela pressão forte, qual é a pressão forte que você sente o tempo todo? O que é que está te pressionando? Tem que dar conta de tudo. Eu vivi muitos anos nessa pressão de querer agradar todo mundo e querer dar conta de tudo. Só que esse dar conta de tudo, eu me esquecia de mim, Mara, a pessoa que eu era, a pessoa que eu sou. Dificuldade para confiar no amanhã. Eu quero que você liste as suas emoções. Qual é a dificuldade? Eu tenho dificuldade em confiar numa pessoa que me traiu. Como que eu vou confiar no amanhã? Eu já passei por alguns processos, né? Projetos que eu tinha, projetos que eu comentei com algumas pessoas, e na verdade as pessoas foram lá e fizeram o meu projeto. Isso tem um tempo atrás, né? Mas isso gera o quê? Gera o medo do futuro. Gera o medo da gente confiar no amanhã nas pessoas. Aí, novamente, quando me surgiu a oportunidade de estarmos reunidas, estarmos juntos com outras pessoas, o que aconteceu? O medo bateu na minha porta. Será que não vai acontecer de novo? Mas tem um porém. Se a gente deixar o medo tomar conta do nosso coração, nós teremos muita dificuldade em crescer. Tanto material como espiritual. Não tem como crescer com medo. Porque a pessoa tem medo. Eu vou dar um exemplo para você. Com 36 anos de idade, eu só tinha segunda série. Eu tive que estudar por 3 vezes, que aconteceu algumas coisas, quem conhece meu testemunho sabe, né? Eu caí em fraude, que eu estudei, não era uma escola de verdade. Meus históricos de outra cidade veio e foi perdido, porque imagine, em 98 que eu vim para Camboriú. Então o que acontece? Muitas coisas poderiam ter me barrado. Por 3 vezes eu tive que estudar ensino médio e ensino fundamental. E o medo de cursar uma faculdade era tão grande que eu pensava, meu Deus, 5 anos. 5 anos, eu tenho que esperar 5 anos. Até que um dia eu pensei, eu vou ter que encarar essa realidade. Se eu quiser superar, se eu quiser crescer, eu vou ter que superar. Então eu tive que enfrentar o medo. O medo, ela é real. O medo, ele existe. Como a ansiedade, ela é real, ela existe. A diferença complicada é que a ansiedade não mostra em nenhum exame. Então é tão complicado você descrever o que você sente e as pessoas entender que você sente isso. Um exemplo, quando você quebra um dedo, um osso, alguma coisa, você vai ali, faz um raio-x, o médico já vê, tá aqui, tá quebrado, tem uma justificativa. E agora quando se faz todas as baterias de exames e que você não vê, mas que você sente. É bem complicado. É uma das dores tão grandes que eu digo sobre a ansiedade que realmente vai entender a pessoa que já passou por um processo de ansiedade. Até então, é algo normal. Você tá nervosa por isso, você tá nervoso por aquilo, vai passar. Só que tipo assim, você tenta descrever para as pessoas o que você sente, né? E as pessoas não conseguem entender no teu nível o que você tá sentindo. Até você passar por isso, aí as coisas mudam. Eu já relatei que tem uma pessoa que falava pra mim, mas será que é tudo isso? Que não é coisa da tua cabeça? Até que essa senhora passou por esse processo e ela veio me pedir desculpa. Ela disse, hoje eu entendo, hoje eu sei o que você passou. Mas tá tudo bem, né? Perdoar faz parte do processo também para ressignificar a nossa dor e a nossa história. Perdão. O perdão é algo muito grandioso. Perdão é algo maravilhoso que tem que ser trabalhado todos os dias. Ainda que difícil é perdoar uma pessoa, o perdão não serve para o outro. O perdão, ele serve para nós se liberar. E eu vivi 9 anos presa na ansiedade generalizada, porque todos os dias a minha mente, o meu pensamento acelerado acusava sempre a mesma coisa. E até que eu decidi, porque o perdão, ele é uma decisão. Muitas vezes a gente não vai sentir, eu senti no meu coração de perdoar aquela pessoa. O perdão, muitas das vezes, não tem como sentir, depende. Mas o perdão, ele é a atitude, ele é você dizer para você mesmo, eu libero essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. E aí a minha vida teve um crescimento material, espiritual e mental que só o Senhor sabe dizer. Muitas vezes a gente está presa na ansiedade, na depressão por falta do perdão.
certo? E o perdão, ele não é sobre o outro, ele não é para o outro. O perdão, ele serve para que a gente libere aquilo que machucou, que a gente libere aquilo que doeu e que possamos viver uma vida muito melhor, né? Estamos aqui então hoje e eu quero falar com você, mas eu quero que você converse com o seu futuro, certo? Lembra que eu falei para vocês, vamos pegar um papel, vamos pegar uma caneta? Às vezes aqui eu estou falando isso com você, agora você quer prestar atenção na live, né? Mas depois, se você puder, pegue um papel e uma caneta e converse com o seu futuro, né? A pergunta ela é bem simples, mas ela é bem profunda. Eu quero que você... Eu preparei meu chá aqui hoje de camomila, conforme eu falei pra vocês. O tema dessa live é chá com propósito. Meu propósito é estar aqui pra gente falar sobre ansiedade. Algo que eu vivi, algo que eu superei. É claro que a ansiedade eu digo que é como um alimento. Você tem que comer todos os dias e a ansiedade você tem que cuidá-la todos os dias. Então, eu estou aqui com esse chá terapêutico, um chá com propósito. Respira que vai ficar tudo bem, né? Se você pudesse escrever uma carta para o seu futuro com 3 frases, o que você diria? Certo? Esse hoje é o nosso treinamento terapêutico, a nossa ferramenta terapêutica que a gente vai trazer hoje aqui. Se você pudesse conversar com o teu futuro, o que você diria? Eu trouxe aqui uns exemplos que eu fiz, né? Mas você pode trazer o exemplo que você quer, uma carta aberta, uma carta livre, uma carta assim, bem sincera. Eu quero estar em paz. Essa é uma frase, falei no mínimo 3. Eu quero estar em paz. Eu tô falando agora, eu, Mara. Eu quero estar em paz comigo mesma. Eu quero me sentir feliz. Eu tinha tudo para ser feliz, mas a ansiedade, a depressão e a baixa autoestima não me deixava ser feliz. O medo não me deixava ser feliz. A ansiedade generalizada não me deixava ser feliz. Sabe por quê? Porque eu tinha medo. Quem me conhece sabe que eu tinha medo de fazer progressiva. Eu tenho problema de cabelo branco desde os meus 15 anos de idade. Então, foi muitos anos até eu conseguir passar uma tinta no meu cabelo. E eu sigo há mais de 20 anos com a mesma marca porque eu tinha medo de mudar. Certo? Então, eu quero ter paz comigo mesma. Eu queria ser bonita, eu queria ter uma progressiva, eu queria ter meu cabelo bem feito. Eu queria, na época, arrumar meus dentes. Eu queria fazer as minhas unhas, fazer a minha sobrancelha, mas tudo me dava medo. Tudo me dava medo. No cabelo começava a arder. Eu já fui em alguns lugares, eu já fui em alguns salões, sabe? A pessoa colocava o produto na minha cabeça, começava a arder um pouquinho e elas avisavam, ó, poderá arder um pouquinho. Eu ficava desesperada, eu tinha que lavar na hora e eu não conseguia ir fazer a unha, não conseguia, sempre com pensamentos acelerados e pensamentos negativos que tudo vai dar errado. Daqui a pouco meu cabelo vai cair tudo, se eu fizer a sobrancelha daqui a pouco vai cair tudo, se eu fizer minhas unhas ia dar um negócio, uma micose, alguma coisa. Então tipo assim, é isso que a ansiedade faz. Ela rouba a nossa paz. E é por isso que uma das frases eu trouxe, eu quero estar em paz. Aí quando eu consegui através de terapia, fazendo autoanálise comigo mesmo, eu fui entender o porquê de toda a ansiedade. E eu fui entender que eu precisava enfrentar alguns medos, como eu falei pra vocês, lembra? Que eu tive que enfrentar o medo de um projeto roubado, que eu tive que enfrentar o medo de pintar o cabelo, de fazer progressiva, de fazer as unhas, de fazer a sobrancelha, eu tive que enfrentar esse medo. Então, é somente enfrentando. Então, uma das frases que eu escreveria para mim hoje, eu quero estar em paz comigo mesmo. Eu quero estar em paz é a primeira frase, mas eu quero estar em paz comigo mesmo. Eu quero ser feliz. E tá tudo bem. Aí sabe o que eu fiz depois que eu cursei, que eu fiz terapia, depois que eu estou aqui transformada para a honra e glória do Senhor Jesus? Eu fui lá e marquei a moça para mim fazer o meu cabelo aqui na minha casa. Não pensei em nada, simplesmente marquei. Só perguntei para ela, esse produto tem alguma reação alérgica?
dá alguma reação? Ela disse, não, até hoje tudo bem, foi bem aceitável, é tudo orgânica, tá bem. Marquei e fiz. Marquei a unha e fiz. E fui com medo mesmo. E eu não me arrependi. Hoje eu tenho me sentido muito bem, muito feliz, sabe? Comigo mesma. Então essa é a primeira frase. Eu quero estar bem comigo mesmo. Porque talvez você não me conheça. Eu me chamo Mara Knob, sou psicanalista clínica. Tive 23 anos de depressão, 9 de ansiedade, né? E muita baixa autoestima na minha vida toda. Então, eu estou aqui hoje pra gente falar sobre levanta, mulher, se anima, mulher, que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, você vai ser feliz e vai ficar tudo bem. Então, por que estou falando isso? Eu quero estar em paz comigo mesma. Porque quando eu tinha 32 anos de idade, cabelo branco mais ou menos daqui até aqui, e meu cabelo comprido, né, porque eu não cortava o cabelo, né? E o que acontece? Então, com 32 anos, eu fui fazer aniversário. E a mulher veio me parabenizar pensando que eu estava fazendo 50 anos de idade. E o que acontece? Ali eu me decepcionei. Meu Deus, 32 anos e ela me deu 50 anos. Então, esse ano pra mim foi a chave da virada. Esse ano pra mim eu comecei assim a quebrar os medos, sabe? Fui lá e fiz a progressiva. Então, uma das frases que eu quero dizer pra você, eu coloquei aqui, eu quero estar em paz comigo mesmo. Eu fui lá e fiz e hoje eu estou. A segunda frase que eu coloquei aqui, que eu seja mais leve. Eu quero que você escreva uma carta com 3 frases. Uma carta para o seu futuro. O que você quer para o seu futuro? Eu quero ser mais leve. Hoje eu vivo uma vida leve. Sabe? Eu me sobrecarregava muito. Eu não tinha tempo para nada. Eu sempre fui artesã. Então pintava muito, crochê eu fiz pouco, mas eu sempre fiz muitos artesanatos, né? É da onde eu ganhava o meu dinheirinho. Depois eu aprendi a trabalhar com sublimação. Então tinha caneca personalizada, copos personalizados, garrafinhas, chinelo, almofada, camisetas, mas sempre sobrecarregada. E era uma vida muito pesada, sabe? Porque acordava, já limpava a casa, já ia fazer meus projetos de artesanato para trabalhar com as minhas vendas, né? Não tinha assim um horário, tal hora eu começo, tal hora eu termino, era tipo assim, do jeito que dava, sabe? Então aquilo era muito pesado. E depois eu aprendi a deixar a nossa vida mais leve. Como? Com um cronograma. Cronograma. Então aí eu passei a estudar também, estudando direito, me formei em direito. Passei a estudar, ainda estava estudando direito quando eu comecei a estudar psicanálise clínica, né? Mas olha só, quem não tinha tempo para nada, de repente arrumou tempo para muita coisa. Principalmente pro meu cantinho aqui, todo especial que eu fiz aqui, né? Que é o meu escritóriozinho, onde eu atendo minhas clientes aqui da terapia, onde eu faço meus estudos, onde eu gosto de estar. Mas principalmente o meu cantinho do chimarrão, que é uma mesinha ali que fizemos, eu e meu esposo. Na verdade a mesinha eu ganhei, a outra eu tinha feito, eu tirei aquela, eu ganhei essa mesinha da minha mãe. E ali a gente colocou uns vasinhos de flor, tem ali um sofazinho, meu cantinho do chimarrão. Então hoje eu quero pro meu futuro ter uma vida mais leve, ter uma vida mais legal, estar aqui com você todas as quartas-feiras, ensinando você, mostrando para você o caminho, que tem um caminho para ser feliz, que tem um caminho para se livrar sim da ansiedade. E esse caminho é você se conhecendo, o que te deixa ansioso, o que te traz esses traumas, o que te traz essa ansiedade generalizada, por que de tudo isso? No meu caso, era algo que eu precisava perdoar. E depois que eu liberei o perdão, a minha vida ficou em paz e a minha vida ficou mais leve, né? Terceira coisa que eu coloquei aqui, que eu achei muito importante aqui. Uma carta que, se eu pudesse escrever uma carta para o futuro, eu ia escrever assim, ó. A terceira frase. Que eu tenha coragem de deixar o que me machuca. Que legal, né? Nossa, quando eu tava pensando assim, o que é que eu vou colocar para me falar com as meninas amanhã? Para me dar um exemplo, né, para você fazer essa carta para você mesma. Eu quero ter coragem de deixar o que me machuca. Sabe por quê? Porque é tão difícil, né? É tão difícil a gente deixar o que dói. E tipo assim, era uma coisa que eu remoía 14 anos da minha vida, todos os dias da minha vida. Então aquilo já fazia parte de mim, aquilo que eu vivi, aquilo que eu precisava perdoar.
aquilo já fazia parte da minha vida. Acordar pensando naquilo, ir para um lugar pensando naquilo, ir no mercado pensando naquelas coisas que me aconteceu. E o que acontece? Não tinha mais jeito. Até que eu queria ter paz, viver mais leve e deixar para trás o que me machuca. Quando eu consegui liberar perdão e deixar para trás o que me machucava, aí a vida começou a ter sentido. É isso que eu quero para você, que a tua vida também possa ter sentido. Hoje a nossa live vai ser mais rápida, certo? Eu tenho um compromisso mais tarde, logo mais. E aqui também está bastante friozinho, nós estamos acostumados com o frio, mas não é por isso, né? Porque eu tenho um compromisso mesmo, né? Então eu tirei esse tema aqui pra gente fazer uma reflexão hoje, que como eu tenho todas as quarta-feiras esse encontro contigo aqui, eu não quis deixar ninguém na mão. Encontro terapêutico, chá com propósito. Qual é o propósito? Nós estamos aqui para falar sobre isso, falar sobre o que dói, o que machuca e como a gente pode viver, né, longe disso. Como a gente pode viver sem esses atrapalhos, né? O seu corpo, ele tá vivendo hoje. Hoje é hoje, né? Hoje é dia 25/6/2025. Mas a nossa mente está presa no amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? Eu vou trabalhar amanhã? Amanhã eu tenho reunião na escola? Amanhã eu tenho reunião no trabalho? Amanhã isso, amanhã aquilo, amanhã um monte de coisa. E é por isso que a nossa mente está tão cansada. Porque a Bíblia nos diz assim, que basta cada dia o seu mal. A gente tem que viver um dia de cada vez. Resolveu hoje. Claro que tem uma agenda que eu tenho que cumprir amanhã. Tá tudo bem eu ficar com aquele pensamento, né? Mas eu não posso deixar de viver o hoje. Um exemplo, eu tô aqui numa vida corrida só pensando no amanhã. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu já falei isso em live. No meu primeiro dia de faculdade de Direito, eu já me sentia uma advogada. E eu já imaginava a minha formatura. Gente, eu sonhei com o dia da minha formatura por longos 5 anos da minha vida. Pensa como é que estava ansioso o meu coração. Pra você ter uma ideia, 1 ano antes de eu me formar, eu já tinha tudo comprado. A decoração, as lembrancinhas, o bolo, não estava pronto, mas estava tudo compradinho, já tudo prontinho. Aí eu tive a formatura lá com a faculdade, mas a minha formatura real pra mim foi o meu culto formatura, onde eu convidei meus amigos, a minha família. E o que eu quero falar pra você com que a gente só vive o amanhã? Eu estava tão acelerada com aquele dia pra chegar que por 12 meses eu sonhei todos os dias na minha formatura. Eu sentia uma angústia, eu sentia meu estômago vazio, eu tava sempre assim, sabe? Parecia que eu tinha um embrulho no meu estômago vazio, eu comia e não passava, aquele aceleramento, aquela falta de ar, aquela suadeira, aquela coisa ruim, ia dormir, não conseguia, acordado não estava legal. O que aconteceu? Chegou o tão sonhado dia da minha formatura, um dia no qual eu quase nem vivi. Esse dia passou tão rápido e eu estava pensando no dia da minha formatura, eu já estava pensando como seria a minha formatura no curso de psicanálise. Que no próximo ano, no caso, né, que foi 2022, né, que eu me formei em Direito, mas eu já estava cursando psicanálise. Que no final do ano de 2022 eu já iria me formar terapeuta. E daí, aí foi uma grande reflexão para mim. A minha sorte, graças a Deus, que hoje existe fotografia. Que é onde eu tenho as lembranças guardadas, onde eu posso ver e refletir. Mas assim, meu Deus, eu não lembro desse momento, não lembro daquele momento, porque a nossa mente é acelerada com o amanhã. E a gente esquece de viver o hoje. Esquece de abraçar o hoje. Esquece de perdoar hoje as pessoas, né? Olhar para nossa família, né? Esses dias eu tava falando com a minha irmã sobre se reunir no sábado para ver filminho com as crianças, né? Fazer um momento legal para eles, ou ir no parque, fazer algo assim. Aí eu pensei, por que esperar o final de semana? De repente a gente consegue ir antes, né? Olá, Renata, querida, tudo bem, minha amiga? Estamos numa live terapêutica chá com propósito, mas daqui a pouquinho já estamos encerrando. Estamos falando hoje mais uma vez sobre a ansiedade, sobre a gente viver o hoje, e não somente o amanhã, porque a gente está hoje vivendo o amanhã. E eu falei agora há pouco, para quem está ao vivo aqui, que o nosso corpo vive o hoje,
mais a nossa mente vive no amanhã. E é por isso que a gente se sente tão cansada, tão frustrada. Então eu falei com a minha irmã, por que a gente deixar para depois o que dá para fazer hoje? Né? Resolver hoje, abraçar hoje, perdoar hoje, estar com as pessoas hoje, né? O amanhã, ele não existe, porque o amanhã, ele é hoje, né? Então resolver hoje o que tem que ser resolvido hoje e deixar para amanhã ou amanhã. Porque senão a gente vai estar sempre vivendo no amanhã e deixando de viver hoje. Que foi o que aconteceu comigo, que eu citei um exemplo aqui de quando eu me formei na faculdade de Direito, na minha formatura, né? E eu quero deixar para vocês aqui um versículo bem legal, aqui, que é no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu amo esse versículo, sabe? Amo muito assim, porque ele fala muito conosco, né? Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, contudo, apresente os teus pedidos a Deus. Não andeis ansioso com coisa alguma, mas entregue para Deus. Tem coisas que a gente não pode resolver. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode chama-se milagre. E o milagre é só Deus que vai operar. Olha que milagre que o Senhor fez na minha vida. Estudando na faculdade de Direito, eu tinha vários ataques, minha pressão alta, e eu ia parar no pronto-socorro no hospital toda semana direto. Por 2 anos foi direto, sabe? Aí um certo dia eu fui pro hospital. E lá, com muito medo de tomar remédio para pressão alta, eu sempre, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito receosa de tudo na vida, né? Tudo, desde pintar a unha, desde pintar o cabelo, desde fazer uma progressiva. E eu fui. E eu tava passando mais mal, com o remédio na mão, e resolvi tomar. Quando eu tomei o remédio, que eu melhorei, fiquei boa, foi bem legal. O médico, que eu não me lembro o nome dele, é uma pena, mas ele falou pra mim, vou te liberar. Quero te dizer que você teve foi uma crise de ansiedade. Você já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha visto falar sobre isso na minha vida. Então ali houve um milagre. Que eu tive que passar por aquele processo difícil para ir lá para um médico me falar sobre ansiedade. E foi onde eu comecei a procurar ajuda. Foi onde eu cursei o curso de psicanálise clínica. Passei por terapia, hoje sou terapeuta e digo que a terapia ela é vida. Ela é um norte que não tem caminho. É um norte assim que não tem como explicar o que é terapia. E eu costumo dizer, e eu imagino também que Jesus ele foi o maior terapeuta da humanidade. Porque o que é terapia, Mara? Terapia é escuta. Terapia é a cura pelo falar. A pessoa fala livremente o que é que está afligindo, o que é que está incomodando. E o terapeuta conduz o momento, o terapeuta conduz a paciente, cliente no melhor caminho para ela, né? Não dando conselhos, mas direcionando a pessoa, né? E às vezes a terapeuta vê o que a gente não vê. Eu dou como exemplo, hoje como terapeuta acontece muito, mas antes de eu ser terapeuta eu já acolhia as pessoas e eu ouvia: ah, você já imaginou assim, 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 por que você não fez isso, isso, aquilo? As pessoas, nossa, eu não pensei nisso. Então, tipo assim, ó, quando a gente tá preso em alguma coisa, a gente não vê muitas coisas, né? E sempre um outro olhar, olhando, né? Aprendendo, né? Como você conversa com as pessoas, né? Como estar com as pessoas, né? Ouvir e acolher. Isso é muito bom. A cura, ela vem do falar. Falar o quê? Falar o que dói. Falar o que machucou. Falar o que você precisa, né? Isso é a cura, né? E Deus está no controle de tudo, certo? Deus está no futuro, que hoje te assusta. E o que você teme, Ele já venceu. Você só precisa confiar. E você não precisa carregar tudo isso sozinha. Por isso que eu digo pra você, terapia é vida. Algumas vezes eu fui encaminhada, mais de 10 anos atrás, eu fui encaminhada para conversar, né, com a psicóloga. Lá eu chorava muito, eu não queria chorar, eu não queria tocar sobre aquele assunto e eu deixava de lado todo e qualquer tratamento médico. Mas teve um dia que, nesse dia mesmo que eu parei no hospital, que eu pensei que eu ia morrer, porque a minha pressão estava muito alta, eu estava muito ansiosa. Toda aquela pressão de ia ter a apresentação do TCC, sabe, gente, assim, meu Deus, algo assim que pra mim foi muito assustador. Muito mesmo. Demais da conta. E a ansiedade, ela faz a gente ver algo grande, gigante, que, meu Deus do céu.
E quando passou a apresentação do TCC, que eu fui aprovada, glórias a Deus e ao meu estudo que eu me dediquei, eu fui aprovada, eu pensei, meu Deus, que legal que foi apresentar, que legal que foi falar, podia fazer isso mais vezes. Não foi nada, mas nada do que a minha mente imaginou, né? Então, Deus está no futuro, que hoje nos assusta. E o que a gente teme hoje, Ele já venceu. E você não precisa carregar tudo isso sozinha, como eu não carreguei sozinha. Quando eu busquei ajuda, cursei o curso de psicanálise clínica, chorei muito no começo, porque eu não queria lembrar, mas lembra que eu falei pra vocês que a cura, ela vem do falar o quê? O que dói, o que machuca. De tanto eu falar, de tanto eu me abrir, de tanto eu conversar com a minha terapeuta, passou. Hoje eu lembro e não dói mais. Não é esquecer. Esquecer, a gente não vai esquecer. A gente não tem amnésia para esquecer. Mas não dói. É como essa cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas eu tenho uma cicatrizinha aqui, bem pequenininha, um redondinho assim, bem pequenininho. Que eu machuquei quando eu tinha acho que 7 anos de idade. Eu nunca mais esqueci. Cada vez que eu olho para ela, eu lembro dela. E o que acontece? Eu toco, não dói mais. Não dói mais. Mas ela tá ali. E é mais ou menos assim que acontece, né? Você vai lembrar e não vai doer. Por quê? Porque você foi curada, porque você foi ressignificada. E depois de tudo isso que a minha vida começou a andar. Até então eu só tinha até a 2ª série, não tinha estudo nenhum, não tinha uma leitura nada boa, não sabia muito bem escrever, tava bem difícil, sabe? Aí começou a andar na minha vida. Mais uma vez, algo de ruim que me aconteceu. A palavra do Senhor nos diz que Ele transforma toda maldição em bênção. Então, se tem algo que aconteceu com você, não é para a morte, mas é para a honra e a glória. É para que você possa crescer, para que você possa superar. E assim foi comigo, certo? É um prazer estar com vocês aqui, né? Hoje a nossa live ela está mais simplesinha. Eu vou acabar ela logo. Eu quero que você saiba que você não está sozinha, né? Você não precisa ter todas as respostas para você descansar. Quero deixar essa palavra com você. Você não precisa ter todas as respostas para depois você descansar. Você precisa confiar que as coisas vão dar certo para você. E a gente precisa das pessoas também, precisa estar bem com as pessoas, né? Ou seja, se eu preciso perdoar, se eu preciso... desculpa, querida, aqui que eu vi, a Suelen falou muito comigo. Obrigada, querida. Deus abençoe você. É um prazer ter você aqui. Suelen, hoje essa live aqui, ela está mais um pouquinho calma. Como as pessoas sabem, semana passada eu tive problema de dor na garganta. A live da semana passada foi bem difícil e hoje que acaba o meu tratamento. Então eu estou muito bem. Mas eu espero que faça sentido para você. Se você puder estar na quarta-feira aqui conosco, todas as quarta-feiras. A ansiedade... é algo que dói muito, algo que nos machuca muito, né? E como eu falei, mas não depende só de mim. A felicidade depende só da gente. Nós temos que decidir ser feliz. Mas a gente precisa dos outros também, não é? Estar bem com as pessoas, estar de bem com as pessoas. Eu não sei qual foi a parte que falou contigo, mas eu espero que a sua vida seja transformada, a sua vida seja impactada, que você consiga achar uma solução para isso que te dói, que te machuca, que você consiga ressignificar toda a sua história. Que todas as mulheres possam ter a chance de viver e de sobreviver mais uma vez e vencer mais uma vez. Para você que talvez não me conhece, eu estou aqui, meu testemunho, por muito tempo eu me calei, eu não falava, né, sabe, muito, porque eu achava assim, eu vou ser metida, porque essa é uma realidade que acontece com a gente. Ansiedade, querida. Então essa é uma coisa que acontece. A ansiedade, ela te prende, ela não deixa você fazer nada. Olha só, eu tinha medo de tudo. Não sei se você já pôde participar dessa live que eu falei. Eu vim morar para Camboriú, eu tinha 12 anos de idade. Tá, eu casei muito cedo, mas vamos dizer ali aos 18 anos mais ou menos, né? 17 anos, eu fui mãe. 18, 19, por aí, minha filha é pequena, mas eu tinha meus irmãos, sobrinho. Então falavam-se em ir pra praia. Para eles era uma alegria imensa ir pra praia. Para mim não. Para mim era, meu Deus, essas crianças vão se afogar. Vão comer areia. Vai dar aqueles bichinhos da areia na mão deles. Tipo assim, só coisa ruim. E a ansiedade, ela faz isso, querida. Ela não deixa a gente ver o que a vida tem de bom.
A ansiedade boa é aquela ansiedade assim, ó. Amanhã vai ter minha festa de aniversário, um exemplo. Eu estou feliz, ansiosa para chegar esse dia. Mas agora aquilo tirar a tua paz. Ai, mas será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão vir? Será que as pessoas vão gostar do bolo? Será que as pessoas vão gostar do salgadinho? Tipo assim, aquilo rouba a tua paz. Aquilo rouba a tua paz. E são pensamentos muito do futuro. Muito acelerado com o futuro. O que a pessoa sente quando ela está com um ataque de ansiedade? A ansiedade normal é algo que você sente um dia ou dois e tá tudo bem, você se sente bem. Mas eu vivi por 9 anos a ansiedade generalizada. E nos 2 últimos anos, que foi aonde eu resolvi buscar ajuda, porque sozinha eu vi que não ia dar conta, nem só via, não estava dando conta. Então o que acontecia comigo? Por 2 anos, todos os dias eu sentia aqui assim, ó, parecia que ia saltar aqui, sabe? Ia saltar da minha boca. Aquela ansiedade, aquele calor e o frio ao mesmo tempo, aquele embrulho no estômago. A pessoa quer muito fazer uma coisa, mas também não quer. Aquilo angustia, aquilo tira a tua paz. Você deita de noite para dormir com sono. Os teus olhos pesam e você tem sono, você quer dormir. Mas você deita, você fica pensando, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo, depois da manhã, mês que vem, até coisas do ano que vem, festinha do final do ano e coisas assim. Então, tipo assim, isso acelera muito a nossa mente, né? E quando eu devo buscar ajuda? Qual a ajuda que eu devo buscar? Eu sempre indico para minhas clientes, e para mim foi bênção de Deus na minha vida ter consultado aquele dia que eu fui no hospital, que o médico falou para mim que eu estava com ataque de ansiedade. Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Claro que alguns anos atrás, né, não tinha tudo isso como tem hoje, que você coloca ali no Google, né, e tem umas respostas que pode te auxiliar, né? Comigo não foi assim, não tinha tudo isso. Mas eu procurei ajuda, procurei médico psiquiatra, fiz terapia, que foi aonde a minha vida mudou. Então, tipo assim, Mara, você não tem mais ataque de ansiedade? Não, eu tenho. Tipo, esses dias eu levei um susto muito grande ali na rua, e na hora foi o susto, passou. Mas eu já falei pra minha amiga, ó, daqui 3 dias não vai ser fácil. 3, 4 dias a ansiedade pega, né? Então, tipo assim, mas hoje o que a gente aprende com terapia? A gente aprende o que é que te aciona esse gatilho. No meu caso, eu tive que buscar ajuda, eu não conseguia sozinha. Aí o que eu fazia? E também indico muito para minhas clientes, né, o uso de esses óleos essenciais que a gente coloca no difusor, de lavanda, ajuda muito, sim. Hoje, como eu sempre trago um chá terapêutico para minhas lives, né? Hoje eu fiz o chazinho de camomila, ajuda sim. Chazinho de cidreira, ajuda sim. Só que, claro, se a pessoa puder, né? Tem gente que não pode, né? Mas se puder, ajuda. O que acontece? Só que tudo isso que eu fazia não me ajudava. E daí vai fazer o quê? Eu preciso buscar ajuda médica, eu não posso mais viver assim. Eu cheguei num ponto assim que eu não podia e não queria mais viver daquele jeito. As pessoas davam risada, as pessoas eram felizes, as pessoas se sentiam bem. O meu pensamento sempre desconstrutivo. Não conseguia ver um futuro bom pra mim, sabe? Eu não conseguia me ver como terminando o curso de Direito, ou fazendo OAB, não conseguia ver eu fazendo o curso de Psicanálise, me formando em Psicanálise, atendendo as minhas clientes, como que vai ser? Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, até você parar e desacelerar. A nossa mente, ela está muito acelerada. E como sinal disso, hoje a gente tem no nosso WhatsApp, né, aqueles XX, 2x, 1x. Hoje eu quase, às vezes, não consigo escutar no 1, eu boto no 1.1. No 2, né? E o que isso quer dizer? Que o mundo anda acelerado, né? E a gente tem que desacelerar. Pra quê? Pra viver. E a ansiedade, ela vai muito do autocuidado. Espero ter te ajudado, querida. Se você quiser, depois me chama no direct ali, te passo o meu WhatsApp. Eu sou terapeuta, trabalho com ansiedade, né? Mulheres com ansiedade, né? Espero poder ajudar você. Mas se não puder também, tá tudo bem, tá tranquilo. Se você puder, tá vendo as minhas lives na quarta-feira, às 14 horas, quando você puder. Quando não puder, eu faço a live na quarta-feira, depois eu salvo, edito e coloco no meu canal do YouTube. Depois eu passo bem certinho nos meus stories ali no meu Instagram. E vai ficar tudo bem. Respira, porque vai ficar tudo bem. Importante a gente buscar ajuda, né? E é muito importante, por quê? Porque ajuda médico, o médico entra com medicamentos que ele achar que é necessário, que é só o médico que pode avaliar e dar medicamento, né? A terapeuta, a gente só conversa com as pessoas.
ouve, acolhe sem julgamento. Eu aprendi assim, sabe, a me acolher eu mesma, porque eu mesma me julgava. Eu mesma me julgava. E eu aprendi a me acolher sem julgamentos. Olhar para minha dor, olhar para minha história e me acolher. Se eu fiz errado, se eu errei tentando acertar. Ninguém erra dizendo, vou fazer para dar errado. Ninguém. As pessoas erram tentando acertar. E nesses erros, a gente vai acertar lá na frente da próxima vez, certo? Eu espero ter ajudado vocês. Espero que essa live seja bênção na vida de quem chegar. A quem chegar aos corações. Eu sempre falo nas minhas lives, eu sou simples, eu sou humilde, vim de uma cidade bem humilde. Hoje eu moro numa cidade mais grande, mas eu sempre mantive o meu falar, o meu jeitinho de ser. E é isso que muitas vezes a ansiedade fez comigo. Eu não me deixava falar. Até live eu não queria fazer, por quê? Pelo meu jeitinho de falar, porque às vezes eu erro algumas palavras. Apesar de eu ter cursado um curso de Direito, eu erro algumas palavras ainda, porque eu vim num lugar que a gente fala assim. Então, eu tinha muita vergonha, até que eu aprendi a olhar pra dentro de mim. Eu sou única. Eu sou única. Igual a mim não existe outra igual. Igual você é Sueli, né? Eu acho que é Sueli. Igual você não existe outra igual. Você é linda, você é perfeita. Ei, olha que legal ter uma só de nós pra fazer toda a diferença. A diferença onde na minha vida, no meu mundo. Pense nisso. Pense, vamos mudar o mundo. Meu sonho, hoje eu me acordei, ai meu Deus do céu, eu queria tanto mudar o mundo, né? Não deu muito certo muitas coisas que eu planejei pro mundo. Mas aí eu tava refletindo, gente, eu consegui mudar aqui o meu mundinho, a minha vida, a minha história. E se a gente conseguir mudar o nosso mundo, a nossa vida, a nossa história, vai ser muito legal. Porque a nossa história, ela tem que ser vivida, né? E a ansiedade, ela é assim, é possível ficar livre dela. Eu te digo que é possível porque aqui quem fala, uma pessoa que viveu 9 anos de ansiedade generalizada. É horrível, eu sei o que você está passando. Tem um momento que você possa olhar e dizer que não vai ter jeito, que não vai ter saída, que não vai ter solução. Acho que nunca mais eu vou sair disso. Porque eu já estou estando, querida. Boa tarde, menininha. Eu estou encerrando já, depois vai ficar gravado no canal do YouTube, tá? A ansiedade, ela faz isso. A gente pensa assim que, meu Deus, eu vou viver assim pro resto da minha vida. Mas por quê? Porque eu não tinha uma direção. Eu tinha todas as minhas emoções aqui dentro, raiva, ódio, mágoa, todos os sentimentos. Olá, Cacilda, tudo bem, querida? Minha cunhada tá entrando, daqui a pouco eu tô finalizando, mas vai ficar salvo no canal do YouTube, tá bom, querida? Então, falei, pra quem me conhece sabe que eu tenho problema de cabelo branco desde os 15 anos. Então, aqui assim era meu cabelo branco, aqui assim é o resto do meu cabelo, porque era comprido. Se comparar, tal fulano deu conta, a pessoa fez isso, a pessoa não fez aquilo, tudo isso me gerou muita ansiedade. Mas quando eu olhei para dentro de mim, quem sou eu, o meu valor e aonde eu quero chegar, qual é o propósito da minha vida? E eu te pergunto, qual é o propósito da sua vida? Todos nós nascemos com um propósito e eu aprendi assim, da nossa dor nasce o nosso propósito. Viu que lindo, viu que forte? Da depressão, da ansiedade, da baixa autoestima nasceu uma Mara terapeuta acolhedora que ouve as pessoas sem julgamento, ouve as histórias sem julgamento e faço o possível para tentar ajudar. Mas para isso eu tive que olhar para dentro de mim, olhar para minha história e me escutar. Porque o que é ansiedade? Para quem não sabe, outra hora eu vou preparar uma live, eu falo muito sobre isso, mas outra hora eu vou preparar uma live só sobre a ansiedade, os seus sintomas e os seus tratamentos, né? Ou seja, o que a ansiedade é? Na realidade, é a nossa alma, o nosso corpo físico gritando: ei, me ajuda, você precisa descansar, você precisa de um tempo para você, você precisa de um tempo de qualidade. Para quê? Para você, hoje eu vou sair, eu trabalhei a semana inteira, mas hoje eu vou sair. Sabe o que eu fazia? A semana inteira faz isso, faz aquilo, faço serviço de artesanato, final de semana eu vou ficar em casa, vou descansar. Não, a vida começou a mudar quando eu comecei a sair, passear, ver os parques, ver a floresta, ver o verde, ver o mar, ver as coisas, né, tão lindas que Deus criou. E com isso a gente começou a relaxar. A gente foi numa pousada há uns 2 anos atrás, eu levei um livro da OAB para estudar. Eu levei a Bíblia também para estudar.
E as pessoas ficavam cada um se divertindo do seu jeito, uns pescando, outros na piscina, e eu tava onde? Na grama, lendo a minha Bíblia, lendo o meu livro e meditando e olhando com um olhar para mim. Aí podem algumas pessoas dizer, poxa vida, mas você veio de lá aqui no sítio para ler. Sim, eu quero tirar um tempo para mim, quero, se lá em casa eu não tenho tempo, eu não faço isso, e é respirar. E é por isso que Deus colocou no meu coração esse propósito. Chá com propósito. Respira, vai ficar tudo bem. Se você precisar de ajuda, busque ajuda e nunca se esqueça que você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinha. Eu já tive sozinha, sem saber o que era depressão, sem saber o que era ansiedade, tipo assim, eu só tinha aquela tristeza, eu só tinha aquelas coisas ruins, mas não sabia de fato o que é isso, do que vem. A depressão, ela é um excesso do passado. A gente pensa muito no que passou. E a ansiedade é um excesso do futuro. Muita preocupação com o que vai ser, como que vai ser. E agora lá, né, o mundo está em caos e tudo isso, como que vai ser aquela preocupação, como que vai ser o dia de amanhã. Ah, meu marido ficou desempregado, como é que vai ser? Aquele desespero, aquela coisa. A gente faz assim, de uma formiguinha a gente faz um elefante. E no final se transforma como o meu TCC. Que eu morri de medo, eu pensei que eu ia infartar no dia, sabe? E foi assim, quando eu comecei a falar, era no mínimo 15 minutos para falar. Se não me falha a memória, eu fiquei 40 minutos. Porque foi muito legal. Eu pensei que eu não sabia de nada, porque a ansiedade, ela dá um branco na gente, né? Comecei a falar, e no final eu queria ter falado mais ainda, mas aí o tempo se esgotou, não deu mesmo, né? E daí, quando passou que eu respirei, eu digo, meu Deus, que legal. Não foi nada daquilo que eu imaginei. Queridas, um abraço para todos vocês. Fiquem na paz, fiquem bem. Precisando de ajuda, não esqueça que você não está sozinha. Eu sou terapeuta, eu trabalho com mulheres online. Eu faço atendimentos online. Estamos aqui para a gente conversar, mas não sofra. Não sofra sozinha. Espero que essa live tenha ajudado você, tenha alcançado a sua vida, a sua história, o seu coração. Quero que você fique bem, quero que vocês fiquem bem, quero que vocês fiquem na paz e quero também convidar vocês para o próximo encontro, quarta-feira que vem, com um tema bem legal que eu estou preparando já, um tema bem legal. E depois que você sair dessa live, pega um papel e uma caneta, conforme eu já pedi para vocês, e faça uma carta. Escreva uma carta, sabe como antigamente a gente escrevia carta? Eu já escrevi muita carta para minha tia, para minha avó. Então, faça uma carta com 3 palavras, que eu já dei o exemplo para você aqui. O que você quer para o teu futuro? Ter mais paz, ter mais leveza, estar livre da ansiedade. E através desse ponto que você escreveu, tá, eu quero estar livre da ansiedade. Mas qual o primeiro passo? O que é que eu tenho que fazer? É buscar ajuda. Se você já tentou ficar calma, se você já tentou tomar chazinho, se você já tentou relaxar e não passou, tem mais de 6 meses, tem um tempão que eu tô assim, não é normal. Busque ajuda. E não é feio e tá tudo bem. Eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Espero que a minha vida seja luz para você. Espero que a minha história, tudo aquilo que eu sofri, que outra hora eu vou contar melhor o meu testemunho, mas a história é triste, é impactante. Quem me vê não sabe do que eu caminhei, mas eu caminhei por longos 23 anos de depressão, de muito medo, de muito frio, de muita angústia, muito choro, muita coisa que ia dar errado e que não tinha solução. Então hoje eu estou aqui, eu passei, eu consegui, eu dei uma chance para mim. Eu pensei, vou cursar psicanálise porque eu preciso fazer terapia. Quando eu dei essa chance de fazer terapia, a minha vida mudou, a minha história mudou. Você nunca mais teve problemas? Tive, todos os dias. Só que hoje eu, Mara, vejo com leveza. Hoje eu, Mara, quando acontece alguma coisa assim que foge do meu controle, eu já fico calma, eu respiro, vai ficar tudo bem, né? Tipo, aconteceu uma coisinha ali assim, tal, a pessoa foi pro médico, calma, vai dar certo, no fim tudo dá certo, eu já aprendi a ressignificar. E aprendi o que quais os gatilhos que acionam a ansiedade. E eu quero ajudar você também, tá bom? Um abraço, queridas, um abraço, espero ter ajudado, fiquem bem. Eu vou encerrar por aqui e eu espero vocês na quarta que vem, se assim Deus nos permitir. Eu espero que vocês todas estejam participando conosco, quem não puder ficará gravado.
E muito obrigada por esse tempo que estivemos aqui, por esse chá com propósito, né? Hoje o meu chazinho é de camomila, um chá com propósito, né? Estamos aqui e quarta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos também. Um abraço e que Deus abençoe vocês e toda a sua família, tá? Ficará salva. Deus abençoe. Um abraço, Sandra. Um abraço para todos os que estão aqui, tá bom? Deus abençoe.